Olá, eu vim hoje me apresentar para vocês nesse vídeo. Meu nome é Camila Mieserwinski, eu sou operária numa fábrica que constrói navio aqui no Japão e sou consultora Mary Kay e tenho um filho de 8 anos, o Arthur, que foi diagnosticado com autismo leve. Bom, o intuito dessa página é poder ajudar outras mães a ver uma forma mais fácil de lidar com os filhos, com as experiências que eu mesma tive, tá? Eu não sou formada em nada, não tenho formação em psicologia, não tenho formação nenhuma, apenas gostaria de estar ajudando essas mães com as coisas que eu passei com o meu filho, tá? A minha história com o meu filho é bem longa, então eu vou contando aos poucos, tá? Porque se eu for contar tudo de uma vez, eu vou fazer um vídeo de umas 3 horas e ninguém vai querer assistir inteiro. Primeira coisa, o Arthur, ele desde bebê, ele foi um bebê assim, bem agitado, tá? Então ele chorava muito, ele teve intolerância à proteína do leite, eu descobri apenas com 9 meses, ele se tratou dessa proteína com essa proteína do leite, sem a proteína do leite, com leite hidrolisado até os 3 anos, tá? Depois disso ele pode tomar leite normal, às vezes ele tem alguma coisa tipo intestinal, fica um pouco solto o intestino, às vezes funciona normal, então assim, eu não dou leite pra ele todos os dias, eu evito, tá? Mas agora, como ele entrou na escola japonesa, ele tá tomando todos os dias e tem se adaptado normalmente. O Arthur, ele demorou pra falar muito tempo. Na verdade, foi uma das coisas, assim, dos primeiros sintomas, assim, que me preocupou. Mas antes de eu levar ele no médico por causa da fala, eu já percebia que ele era diferente. A minha irmã, ela sempre falava assim, Camila, ele tem alguma coisa, eu acho que o Arthur é autista. Eu ficava muito brava, porque eu não achava que ele fosse autista. Eu acho que para uma mãe aceitar, né, o diagnóstico de autismo é muito difícil. E eu não queria que meu filho tivesse alguma coisa. E até então, eu não sabia o que era o autismo. Para mim, o autismo era só aquelas crianças que têm o autismo severo, que não falam, que, tipo, tem aqueles tiques, né, que ficam se mexendo o tempo todo, que ficam se balançando, que... Pra mim, crianças autistas eram assim. Eu não sabia que autismo tinham níveis, né, tipo, tinham... o autismo tipo de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo, eu não sabia disso. Pra mim, autismo era somente esse tipo de criança. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber várias coisas que ele tinha diferente. Que ele andava na ponta dos pés, que ele não brincava com o carrinho como todas as crianças brincam, de empurrar, fazer bumbum. Ele brincava com o carrinho e ficava olhando as rodas, assim. Ele tinha mania de separar os brinquedos, tipo, por cor ou por tamanho, ou enfileirar, tipo, ele pegava os carrinhos e ele enfileirava todos os vermelhos, todos os azuis, todos os amarelos. E eu comecei a reparar em várias coisas, e de tanto a minha irmã falar pra mim, que achava que ele tinha autismo, eu comecei a ler sobre. Mas confesso que eu não queria aceitar o diagnóstico de autismo. Porém, como ele entrou na escolinha com 2 anos, 1 ano e 9 meses... 1 ano e 9 meses eu já comecei a levar ele no neurologista. Porque como ele não falava nada, eu achei muito estranho, porque eu vi as outras crianças já ali, tipo, da faixa etária dele, que já pronunciavam algumas palavrinhas, então eu fiquei preocupada, porque ele não falava, ele só apontava e era muito nervoso e tal, então já comecei a levar ele no neurologista, já comecei a fazer acompanhamento numa neurologista pediátrica. Nessa época eu estava no Brasil, tá? Eu morava no Brasil, em Cascavel, no Paraná. E a neurologista falou que não, que era da idade, que ele talvez tivesse apenas um atraso na fala. E que algumas crianças era normal isso acontecer. Bom, depois disso eu comecei a reparar muito nele. E eu chamava ele, né? E ele não olhava. Tipo, chamava Arthur, e ele não olhava. Arthur, ele não olhava. Aí, quando colocava, tipo, a galinha pintadinha lá no quarto, bem longe, bem baixinho, mas que ele escutava, que era uma coisa que ele gostava,
ele saía correndo, tipo, ele gatinhava rapidinho e ia, saía correndo e ia assistir. Então, assim, eu comecei a perceber que pro que ele se interessava, ele prestava atenção, ele olhava, mas para aquilo que ele não tinha interesse, ele simplesmente ignorava. Quando ele era mais novo também, ele não gostava muito de brincar com outras crianças. Ele, tipo, se tivesse outras crianças brincando, ele pegava o brinquedo que ele tava e virava de costa. Hoje não, hoje ele já brinca normal com outras crianças, ele tem já uma interatividade, mas com as crianças, assim, que ele já tá mais acostumado, ele brinca mais, assim, junto. Mas também ele brinca por um período e depois desse período ele também, tipo, já manda a criança embora, literalmente. Ele tem um vizinho que brinca com ele direto e às vezes ele brinca um pouco, dali um pouco ele fala assim: a sua mãe já tá querendo que você vá pra sua casa. Eu acho, assim, eu fico até com vergonha, mas assim, as pessoas que convivem com a gente já sabem que ele é assim, então é mais tranquilo. Bom, voltando aos 2 anos, quando ele entrou na escolinha eu tive muitos problemas. E quando eu digo muitos problemas, as pessoas acham que eu exagero, mas não, eu tive muitos mesmo. Eu tive problemas de a escola me ligar todos os dias. Mãe, não tá dando. Mãe, ele mordeu. Mãe, ele bateu. Mãe, ele empurrou. Mãe, ele não comeu. Mãe, ele jogou o prato. Mãe, não tá dando. Passei por situações muito complicadas, assim, de achar que eu não ia dar conta. Mas passou. Eu dei conta. Eu dei conta e eu não gosto de voltar a falar nisso, mas eu acho necessário para poder ajudar outras mães. O Arthur, ele era muito agressivo. Ele era agressivo de morder, de machucar outras crianças. Ele empurrava, ele não gostava que tocasse nele. E se ele tivesse em crise, se ele entrasse numa crise, que ele se jogasse no chão, que ele chutava, e nem um adulto segurava, tipo, era uma coisa feia de ver, sabe? E pra quem olha de fora, qual o primeiro julgamento, né? Eu já fui, tipo, antes de ser mãe, eu via aquelas crianças fazendo pirraça no mercado e falava, nossa, se fosse meu filho, eu pegava e dava um cacete. Realmente, quem olha de fora fala, nossa, que falta de educação, né? Os pais não sabem lidar com a situação. E realmente, para quem não sabe o que é o autismo, que não sabe que a criança tem alguma coisa, que não sabe, julgar é muito fácil. E por isso, e por outros motivos, que eu acho necessário falar sobre isso. O meu filho, ele teve várias crises, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias, foram em diversos lugares, de diversas maneiras, por diversos motivos, e sem motivos também, tá? Lembro de uma vez que eu fui no mercado e ele era pequeno ainda e não é porque ele queria alguma coisa, ele simplesmente estava nervoso, eu acho que ele tinha tido um dia difícil e eu fui pegar algumas coisas e ele estava irritado, ele começou a chorar sem parar. Aí eu peguei ele no colo e ele se debatia assim. E eu fui saindo do mercado, e o meu pai ficou dentro do mercado pra pegar o restante das coisas. E eu fui saindo do mercado e eu lembro que eu vi uma mulher falando bem assim: meu Deus, por que não dá logo o que a criança quer pra não fazer esse escândalo? A minha vontade era de chegar nessa mulher e falar, escuta aqui, você nem sabe nada, né? Tipo, a gente tem vontade de xingar, mas passou. Hoje, eu olho pra isso e penso assim, as pessoas não compreendem o que o outro ser humano passa. E ainda assim julgam. Então, eu gostaria de pedir pra você, que é mãe também, não julgue o filho da sua amiga, não julgue o seu sobrinho, não julgue a forma que ela trata ele. Cada um sabe exatamente a dosagem que dá, a dosagem que tem que ser feito com o filho, como lidar com o filho. É muito difícil. A gente vê muita gente, muita mãe que passa a mão na cabeça da criança e deixa a criança fazer o que ela quer. A gente vê isso. Mas, se a gente parar pra pensar, né, tipo, cada um tem o seu jeito. Talvez ela faça de uma forma que você pense que é errado, mas talvez ela pense que você também trata o seu filho errado. Então, mais empatia, sabe? Você precisa olhar para outra pessoa com olhos diferentes. Cada pessoa tem uma forma de pensar, cada pessoa tem uma forma de agir. Então, use isso pro bem. Se você for fazer uma crítica, faça uma crítica construtiva. Fala, olha... E se você tiver intimidade o suficiente pra fazer isso, tá? Se você não tiver intimidade, fique quieto. Porque eu acho assim...
Você não deve se meter na vida dos outros. Se você se meter, que seja para ajudar e não somente para ficar ali falando na cabeça da pessoa, tá? Eu passei por diversas situações e ao longo dos dias eu vou fazendo vídeos e vou contando pra vocês, porque esse vídeo já ficou bem longo. Mas voltando à parte do diagnóstico, o meu filho, ele foi diagnosticado apenas com 5 anos e já aqui no Japão. Mas eu já sabia, tá, que ele era autista, eu já tinha certeza disso. E ainda no Brasil, ele fez tratamento com fonoaudióloga, psicóloga, neuropediatra. E no Brasil, a gente não teve diagnóstico. No Brasil, o diagnóstico que ele teve foi de transtorno de linguagem. Mesmo com todos os sintomas super claros, com tudo o que a gente tinha de certeza, com todas as vezes que eu perguntei claramente pra médica, não é autismo? E ela me dizia, não é autismo. Então, assim, pais, se vocês têm dúvidas sobre o diagnóstico, se você acha que o seu filho tem alguma coisa, principalmente as mães, porque eu acho que mãe tem um senso de sentir. A mãe, ela sabe que o filho tem alguma coisa. Eu acredito muito na intuição da mãe. Então, assim, quando você duvidar, quando você achar que o seu filho tem alguma coisa, seja uma gripe, uma doença, qualquer coisa, confie no teu instinto materno. Porque ele não costuma falhar. A gente olha para os filhos da gente com olhos de amor. Muitas vezes a gente não quer enxergar, mas a gente sabe. E quando o diagnóstico vem, porque mesmo eu sabendo que meu filho era autista, mesmo eu tendo certeza já disso, lendo vários artigos, várias coisas, porque quando eu desconfiei, eu comia a internet, tipo, eu vivia autismo, respirava autismo e só falava disso porque eu tava, assim, transtornada. Eu queria saber mais sobre o assunto, eu queria saber se era possível mesmo meu filho ser autista, ou se era coisa da minha cabeça, ou se era alguma coisa que eu tava inventando, sabe, pra justificar os atos que ele tinha de morder, bater, empurrar. Eu passei por diversas situações em que se eu for contar tudo de uma vez, assim, é muito complicado. Mas, enfim, eu resolvi vir pro Japão, principalmente por causa dele, porque eu sei que a educação aqui é diferente da do Brasil. Graças a Deus nós fomos muito bem acolhidos, mas isso é uma outra história que eu conto depois. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que quando eu descobri, quando eu escutei do médico realmente, mãe, ele é autista, doeu. Doeu de uma forma que, mesmo eu sabendo, toca o coração da gente. Porque a gente para pra pensar naquele momento, e agora? Como que eu vou lidar com essa situação? Porque você vê a sua vizinha com um filho autista, você vê a sua irmã com um filho autista, você vê alguém próximo que tem uma criança especial, como é chamado, é uma coisa. Mas quando você tem, que é seu, quando é seu, que alguém chega pra você e fala ele tem, a gente chama da fase do luto, né? Porque é uma coisa que demora um tempo pra você assimilar, pra você entender, demora um tempo pra você engolir, né, aquela situação. Eu me senti impotente e comecei a olhar todos os erros que eu cometi durante os 5 anos em que eu não escutei do médico que o meu filho era autista. Porque a gente tem mania de querer que os nossos filhos sejam perfeitos. E isso deixa uma culpa muito grande, porque quantas vezes eu deixei ele de castigo, dei uma palmada, gritei com ele, mas tudo isso é parte de um processo. E é um processo muito complicado. Enquanto você não consegue olhar para aquela criança e ver que ela tem alguma coisa, que ela precisa da sua ajuda, do seu amor, da sua compreensão, é tudo muito difícil. Eu vou fazer vários vídeos falando sobre fases. Hoje eu dei uma resumida para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco da minha história. E eu gostaria de pedir para vocês,
curtam o vídeo, se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem marcar as amigas, as mães que vocês conhecem, principalmente mães que têm dúvidas, que talvez o filho tenha autismo, talvez o filho tenha TDAH, talvez, porque a gente vai estar falando numa série de vídeos sobre vários assuntos, tá? Sobre a medicação, lógico que com a minha opinião, tá, gente? Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu vou dar a minha opinião como mãe, tá? Como eu saía de várias crises que eu tive, vou contar pra vocês sobre o desfraude do meu filho, como foi, que foi muito difícil, vou contar pra vocês sobre algumas crises que eu ainda me lembro que foram crises fortes que aconteceram e que eu achei que eu não ia ter controle. Vou contar pra vocês muitas partes da minha vida que talvez ajude vocês a terem uma luz nesse momento, porque eu tenho certeza que muitas mães, nesse momento, estão passando por coisas que eu já passei. Então, por isso, eu gostaria de atingir essas mães, chegar nelas e poder ajudar de alguma forma. E se de alguma forma eu conseguir ajudar uma mãe, já vai ser o suficiente. Eu já vou estar cumprindo a minha tarefa. Porque é muito fácil falar da forma bonita de ser mãe. É muito fácil falar, ai, amamente o seu filho, faça isso, não deixe o peta, amamente em livre demanda. É muito bonito tudo isso, eu acho isso muito bonito, mas na prática, a maternidade, ela não é só esse mar de rosas. Eu não sei, cada um passa por um momento. Eu fui mãe aos 22 anos, tá? Eu tive muito apoio, eu tive os meus pais do meu lado, eu tive tudo isso. E mesmo assim foi muito difícil. Principalmente a parte da amamentação. Eu amamentei meu filho 3 meses. Mas todas as vezes que ele chorava pra mamar, eu chorava junto com ele. Eu amamentava ele com uma fralda na boca. Porque eu sentia dor no começo. Isso é uma coisa que ninguém conta pra você, que as primeiras mamadas doem. Ninguém conta, então são coisas da maternidade que eu quero compartilhar com vocês e eu gostaria que essa parte chegasse nas pessoas que realmente precisam de um apoio, porque é muito bonito você romantizar essa maternidade. É muito bonito você romantizar o autista leve, porque é leve. Ela nem passa nada. Talvez o leve não seja tão leve assim. Então, eu gostaria de pedir pra vocês, desculpa, porque o vídeo ficou bem longo, mas eu gostaria de pedir pra vocês compartilharem esse vídeo, compartilharem a página, convidar as amigas, os amigos que têm filhos, que têm sobrinhos, que têm desconfiança, e também outras pessoas para que elas possam trazer mais gente pra nossa página e a gente poder divulgar esse trabalho, tá bom? Muito obrigada por enquanto, peço desculpas pelo tempo que demorou, mas gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo e me ajudasse. Um beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.